Hoje nós vamos falar sobre como ter acesso às revelações de Deus, ou seja, a todos os mistérios que já foram revelados. Fique comigo até o final para você saber como fazer isso. Hoje é dia de prosperidade à luz da Bíblia e eu quero convidar você para vir comigo nessa. Vamos lá? Vamos fechar os olhos para fazer a oração inicial. Ó meu Senhor, Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, queremos agradecer pela Tua presença aqui, juntamente com a espiritualidade amiga, com toda a equipe espiritual, os mentores de luz. Queremos pedir para que o Senhor nos traga grandes revelações, que o Senhor nos direcione nesse caminho, nos mostre por onde devemos seguir. Quero pedir ainda para que o Senhor possa colocar todos os remédios necessários, todos os remédios energéticos e espirituais necessários na água que nós formos beber. Que cada uma receba de acordo com aquilo que esteja necessitando nesse momento. Amém, Senhor. Vamos lá? Gente, hoje nós vamos lá para o livro de Marcos, tá? Capítulo 4, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Então, capítulo 4, dos versículos 1 até 14. Vamos lá? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Ele já fazia isso, lembra lá dos peixes? E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, novamente, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Ou seja, o que Jesus fazia aqui? Ele ensinava a palavra, gente, para quem quisesse ouvir. A palavra era acessível. Então, quem quisesse podia ir lá, que ele ia ensinar a palavra. Claro que muitos estavam ali pela curiosidade, a multidão estava ali, depois ia embora para casa, né? Não seguia. Mas muitos se aprofundavam, né? Muitos seguiam essa palavra. Então, ele estava ali para ensinar quem quisesse aprender. Ai, desculpa. Ele estava ali para ensinar quem quisesse aprender, tá? Quem quisesse se aprofundar, enfim, quem quisesse ouvir a palavra. E aqui ele mostra uma coisa muito importante que dá pra gente levar para o dia a dia. Aqui ele usou os recursos que ele tinha para entregar a palavra, para acessar essa multidão. Ou seja, o que ele fez? Ele pegou um barco, foi para lá como se fosse um púlpito, né? Como se fosse o palanque ali onde ele fosse falar. E aí ele foi para lá para que todos pudessem ver e ouvi-lo. Porque se às vezes ele ficasse no meio da multidão, muitos que estavam lá não iam conseguir nem ver nem ouvir. Então ele foi para lá como uma forma de chamar a atenção. E aqui eu digo para vocês, ele usou os recursos que ele tinha naquele momento. Ele não esperou montar realmente um púlpito, ter microfone, ter som, não. Ele fez do jeito que tinha, mas ele não deixou de fazer. E isso eu falo, leve para sua vida. Faça o que você precisar fazer com o material que você tem, com os recursos que você tem hoje. Depois você vai melhorando, tá? Não deixe para, o dia que eu tiver, eu vou fazer. Não, faça agora. Do jeito que você tem, comece, que isso vai melhorando ao longo da jornada, do processo, tá? Aí aqui diz, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. O que são as parábolas, gente? Parábolas são histórias simples, histórias curtas mesmo, do nosso dia a dia, que trazem uma lição muito importante, tá? Então, o que acontece? Por que são histórias, né? Por que são histórias simples do nosso dia a dia e trazem um impacto muito grande? Porque a gente se identifica com aquelas histórias. Porque a gente vive aquelas histórias no nosso dia a dia. Então a gente se conecta com elas. E aí a gente fala, opa, peraí, eu também já passei por isso. Eu conheço alguém que está passando. Ou então, eu estou passando por isso. E aí você se conecta e traz aquela lição e aplica na sua vida. Entende? O poder da parábola, só que ele vai te explicar mais sobre essa questão da parábola, tá? Aí aqui ele continua, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. O que ele diz? Ouve o quê? Esteja atenta, presta atenção, porque o semeador já está semeando a semente. Quem que é o semeador? Deus, Jesus ou qualquer pessoa que pregue a palavra. Quem que é a semente? A palavra. Quem que é o solo? Você. Tá? Então o que acontece? A palavra já está sendo semeada, a palavra já está sendo espalhada. Então esteja atenta para ouvir.
Ouça e aplique, pratique na sua vida, para que você possa ter frutos, ok? E aqui ele diz, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. O que significa isso aqui? Qual que é a simbologia disso aqui? Quando ele foi semeando, ele foi passando pelo caminho onde ele ia, e ele ia falando as palavras, ele ia ensinando as palavras. Mas uma parte caiu na beira do caminho. O que era isso? As pessoas que não estavam abertas, que não queriam saber. É aquelas pessoas que falam assim, eu não quero, eu não acredito nisso. Então, ela tá com a palavra nas mãos dela, ela tá com o poder de transformar a vida dela nas mãos dela, mas ela não acessa, ela deixa ali, ou seja, ela não ouve, ela não pratica, tá? E o que diz isso? E vieram as aves e comeram. Quem são as aves? Os inimigos. Então, o inimigo, ele vem e rouba a comida da tua mão. Ele rouba a palavra da tua mão. Por quê? O inimigo, ele não quer que você tenha acesso à palavra. Porque a palavra, ela fala de quê? Poder. Do seu poder interno de filha de Deus. Ela fala do quê? Do poder espiritual para transformar a sua vida. E o inimigo quer tirar aquilo, aquela profundidade. Por quê? Ele quer que você fique nas distrações do mundo. Ele quer te colocar nas distrações do mundo. Porque ao invés de buscar aquele poder pessoal, aquela confiança, aquela fé interna, o mundo espiritual, né, o mundo de Deus que vai te fortalecer, ele quer que você esteja ligado ao externo. Que cada vez você depende mais e mais de distrações. Que cada vez você está mais alheia ao poder que você tem. Então, quando você está alheia ao poder que você tem, ao poder de Deus na sua vida, é muito mais fácil dele te manipular. É muito mais fácil dele ter poder sobre você. Então, cada vez como você não acredita nesse poder, nessa fé, o que você faz? Cada vez você procura mais e mais distrações. Cada vez você tem mais medo, porque você não se acha suficiente a conquistar aquilo. Você não sabe que tem um poder muito maior cuidando de você. Então você fica com mais medo da vida. E aí é mais fácil de você ser manipulada. É mais fácil dele ter poder sobre você. E aqui ele continua. Outra caiu em solo rochoso, ou seja, outras sementes caíram em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou. O que ele está falando aqui nessa palavra? O que ele quer dizer? Quem são essas pessoas aqui do solo rochoso? São as pessoas superficiais, ou seja, é a grande multidão. São as pessoas que estão ali, se empolgam com a palavra, nossa, linda, nossa, realmente as coisas funcionam assim. Elas se empolgam com a palavra, mas elas não praticam profundamente. Quando vem as primeiras tribulações, os primeiros desafios, as grandes dificuldades na vida, o que acontece? Ela simplesmente se afasta da palavra. Porque ela fala, isso não funciona, isso não dá certo. Mas por quê? Porque ela estava no superficial. Ela não sabe aplicar a palavra verdadeiramente. Ela não tem acesso à profundidade da palavra. Ela não tem acesso aos mistérios, aos segredos da palavra. Porque ela ficou ali só no superficial. Ela não praticou, ela não se aprofundou. Então, na hora que vem as adversidades, as dificuldades, os tormentos na vida dela, na hora que vem o furacão na vida dela, ela simplesmente sai dali. Ela fala, não, isso aqui não funciona não. A fé dela era tão frágil que a fé não resiste. E aí ela se afasta da palavra. Aí depois aqui continua, ó. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. O que são os espinhos? Aqui é aquele coração dividido, aquele coração que está repartido ali, ou seja, que tem uma concorrência. Ou seja, eu conheço a palavra, eu acredito na palavra, mas eu estou dividida com o mundo, com as distrações do mundo, com como que a gente chama? Com os encantamentos, tem uma palavra que eu vou tentar lembrar aqui. Com as seduções do mundo. Então, ou seja, a gente está dividida. A gente conhece a palavra, sabe o caminho que a gente tem que seguir, sabe onde a gente tem que se aprofundar, mas a gente está dividido com as distrações, com as seduções do mundo, que o mundo traz. O que são as seduções do mundo? Os prazeres carnais. A preocupação muito com o material, com a ostentação, com pertencer lugares, status, entende?
Essas são as tentações do mundo. Ou seja, aquela ambição desordenada, não é aquela ambição com propósito. É uma ambição por ambição, sem propósito. E às vezes, por isso, nessa ambição, você sobe por cima de muita gente, você passa muita gente para trás. Entende? Então você tá ali, ó, nas tentações, tá? Nas seduções do mundo. E essas são as palavras, essas são as pessoas que estão divididas entre a palavra e as seduções do mundo. E aí o que acontece? As seduções vão crescendo e aquilo impede você de crescer. Porque quando você está no externo, você não consegue crescer. Você está buscando só no externo, então você não tem crescimento, você não tem evolução. Mas quando você olha para você, para dentro de si, aí há o crescimento. E é o que a palavra te ensina. O seu crescimento pessoal, a sua transformação pessoal, o seu poder pessoal. O poder de Deus na sua vida, tá? Então, por isso que você não consegue crescer quando você está no mundo. Porque você está ali só na distração. Você não está efetivamente transformando a sua vida. E aí depois aqui ele continua. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. O que ele quer dizer aqui? Aqui ele caiu em boa terra. Aqui ele caiu em solo fértil, num coração fértil. Aquela pessoa que está aberta a ouvir e que está determinada a praticar aquela palavra. Que está determinada a se aprofundar naquela palavra. Esse é o coração fértil. Porque é aquela pessoa que está determinada a mudar, a transformar a sua vida. De verdade. Não só no superficial, não só fingindo que estou fazendo, mas transformar de verdade a sua vida. Esse é o coração fértil. É aquela pessoa que aprende, que aplica e tem frutos. E quando ela tem frutos, ela consegue multiplicar esses frutos. Então aqui tem gente, aqui cada um é de uma forma. Cada pessoa recebe a palavra e multiplica de uma forma. Tem gente que vai multiplicar 30 vezes mais do que uma. Tem gente que vai multiplicar aqueles frutos 60 vezes mais ou 100 vezes mais. Isso vai depender do quê? Da sua entrega, da sua profundidade, da sua intimidade. É isso que vai mostrar os frutos, né? Ou seja, a multiplicação, os seus resultados. E aqui, gente, quando fala em frutos, a gente pode fazer a transformação interna, ou seja, os frutos para a sua própria vida. Então, é uma transformação interna. Ou também levar frutos para a vida dos outros. Transformar a vida dos outros. Então, a gente tem dois tipos de frutos. Os frutos internos e os externos. O interno é a sua transformação pessoal. A melhoria, o crescimento na sua própria vida. E o externo é a transformação na vida de outras pessoas. Se alcançar outras pessoas, mudar as pessoas ao seu redor. Né? Transformar a vida delas também, para que elas também possam ter frutos, tá? E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui ele não está falando do ouvido físico, tá? Ele está falando daquele que está aberto. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça, preste atenção. Aplique na sua vida, obedeça essas palavras, porque só assim você vai ter frutos. E aqui ele começa, gente, a explicar como funciona essa questão da parábola, tá? Mas antes da gente continuar, eu quero te dizer, se você é novo por aqui, já segue. Se essa palavra, se tudo isso que eu tô ensinando aqui tá transformando a sua vida, está te ajudando de alguma forma, já segue aqui o nosso canal, se inscreve para que a gente possa alcançar mais pessoas, compartilha com outras pessoas, porque quando a gente compartilha com outro, a gente recebe de forma multiplicada, tá? Outra coisa, todos os links eu deixo aqui na minha bio, se for no Instagram, ou então na descrição do vídeo. Todos os links, inclusive o link do grupo exclusivo do Clube Diamante, que é gratuito, tá? E por lá eu mando exercícios, práticas, eu mando links, informações importantes, ok? Continuando aqui, ele diz, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Quem eram os 12? Então eram os mais próximos, eram os discípulos, eram os alunos, os aprendizes dele. Então só as pessoas mais próximas ficaram com ele. As outras todas foram embora para casa. E aí essas pessoas mais próximas começaram a perguntar para ele sobre essa questão da parábola. O que significava, como que funcionava. E aí Jesus lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. O que ele quer dizer? Vocês aqui, ó. Vocês que estão próximos, a vós é dado para conhecer os mistérios do reino.
todos os segredos do reino. Vocês que estão mais próximos, vocês que são mais íntimos, que estão se aprofundando. A vocês vão ter acesso a esse conhecimento profundo, a esse segredo, aos mistérios do reino. Mas as pessoas que estão, a grande multidão, as pessoas mais superficiais, elas terão acesso às parábolas. E muitos ouvem as parábolas e é apenas uma história normal. Elas não conseguem entender a profundidade. Elas ouvem, mas não entendem, tá? E por que isso, gente? Por que Jesus fazia isso? Porque ele queria afastar a grande multidão que era curiosa, apenas por curiosidade, estava ali apenas por curiosidade. As pessoas que estavam ali apenas porque queriam milagres, mas não queriam transformar sua vida verdadeiramente. Ele queria afastar aquelas pessoas que julgavam, que criticavam. Por que ele ia dar o ouro? Por que ele ia entregar todos os segredos do reino para quem realmente não queria transformação, para quem não queria evolução, para quem não queria mudar? Era em vão. Ele ia gastar tempo e energia com aquilo, porque as pessoas não queriam. Então, ele guardava tudo aquilo para as pessoas mais próximas. Elas sim iam entender aqueles segredos, tá? E aqui, gente, eu quero que vocês entendam que há uma grande diferença da multidão com os discípulos, com os aprendizes. A grande multidão, ela é superficial. Os discípulos, os aprendizes, os alunos, eles realmente aprofundam para aprender aquilo mais fundo. Como? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Pense, por exemplo, numa faculdade, tá? Às vezes tem uma palestra na faculdade, várias pessoas vão na palestra, entendem e falam, nossa, uau, que legal isso, consegui aprender algumas coisas. E elas saem dali felizes, vão embora para casa e nunca mais voltam naquele assunto. Outras pessoas são aqueles que falam, opa, peraí, eu quero fazer esse curso. Então elas se inscrevem na faculdade, estudam aquilo mais a fundo por anos ali na faculdade, e aí elas têm a sua vida transformada e também transformam a vida de outras pessoas. Por exemplo, um médico, um dentista, um advogado. Você que foi a grande multidão, que estava ali só no superficial, você consegue transformar a vida de outras pessoas com aquele ensinamento? Não. Ficou muito raso. Então, só quem realmente se aprofundou naquilo, aquela pessoa que se formou naquilo, que ela vai conseguir transformar a vida dela com aquele ensinamento e também a vida de outras pessoas, tá? É como se fosse, por exemplo, um exemplo próximo aqui do digital, a mentoria. Então, por exemplo, às vezes você vai ouvir uma palestra, você vai ouvir uma live e às vezes você vai receber ali no superficial, você vai ficar só ali no superficial. Mas às vezes tem aqueles que são os alunos, que eles entram mais a fundo, que eles recebem ferramentas mais secretas, enfim. E aí eles têm acesso a muito mais coisas. Eles trabalham aquilo ali no dia a dia, né? E aí quando eles recebem, a vida deles é transformada. A vida deles e a vida de outras pessoas. E eles recebem aqueles frutos multiplicados na vida deles. Porque eles se aprofundaram. E não é qualquer dificuldade que vai tirar eles do caminho, tá? Não é qualquer momento, igual da grande multidão. Outro exemplo, da sua casa. Você. Quem são as pessoas que têm acesso à sua casa, acesso às suas informações mais secretas, acesso aos seus segredos? As pessoas que estão ali com você no dia a dia, as pessoas que você confia, as pessoas que estão mais próximas de você. As pessoas que às vezes você viu uma vez só na vida, elas vão ter acesso ao seu conhecimento, às coisas que tem dentro da sua casa, aos segredos, à sua ajuda. Porque às vezes, por exemplo, eu vou te ajudar a arrumar um emprego. É mais fácil você ajudar alguém que está próximo de você do que alguém que você nunca nem viu. Porque aquela pessoa você conhece, aquela pessoa você confia, você sabe o trabalho dela. Entende? Olha para você ver, eu trouxe 3 situações aqui para você entender como isso aplica na vida. E aí aqui Jesus continua. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e hajam perdão para eles. Então o que Jesus fala aqui? As pessoas vão ver, vão ouvir, mas não vão entender. Aqueles que realmente não têm profundidade, aqueles que não querem a transformação, elas não vão conseguir ter acesso às revelações do reino, aos segredos do reino. Então elas só vão ver, vão ouvir, mas não vão entender nada daquilo. Só aquelas pessoas que estão mais próximas, que estão se aprofundando. E aqui ele diz, então lhes perguntou, não entendeis essa parábola e como compreendereis todas as parábolas? Ele diz, essa parábola do semeador, ela é a chave. Porque se você entende ela, você entende todas as outras. Porque ela diz, você precisa estar atenta, ouvir e aplicar.
Se você não fizer isso, não adianta você ouvir as outras parábolas, que você vai só ouvir e não vai aplicar na sua vida. Então ele diz, essa é a mais importante. Você precisa saber dessa para você entender as próximas. Ou seja, ouça e aplique para que você tenha os frutos. E permaneça nesse caminho mesmo diante das tribulações. E aqui o semeador semeia a palavra é perfeita. Agora os frutos vai depender do solo. Então vai depender se você realmente pratica ou não. Então a palavra ela é perfeita, ela vai trazer transformação. Mas aí os frutos vai depender de você. Você está praticando, você está adubando ou não? Você só foi ali, ouviu, ficou raso e foi embora, tá? Bom, vamos lá, finalizamos. Vamos perguntar qual que é a palavra de hoje. Oráculo, qual que é a palavra de hoje? O que essas mulheres precisam receber neste dia? Qual é a mensagem que elas precisam? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Afirmações. Meu corpo é uma bênção e um instrumento para minha alma. Olha aqui, a gente está falando do poder pessoal. E ele diz, meu corpo é uma bênção e um instrumento para a minha alma. Eu amo e cuido de cada parte dele. Sou grata por tudo que ele me permite fazer. Que lindo, né? Vamos fechar os olhos para a gente fazer o agradecimento final. A oração final. Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, toda a espiritualidade amiga, queremos agradecer pela presença de vocês aqui hoje. Queremos agradecer pelo direcionamento, pelo aprendizado. Queremos agradecer pela revelação que o Senhor trouxe na nossa vida. E que nós possamos cada dia mais nos aprofundar nesta palavra, conhecer os mistérios, que nos seja revelado todos os mistérios, todos os segredos desta palavra. Que a gente tenha acesso a como passar pelas tormentas e como frutificar na nossa vida e na vida das outras pessoas. Como multiplicar esses frutos. Amém, Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém, amém, amém. Meninas, quero agradecer a participação de todas. Juliana, Larissa, Andréia, Débora, Camila, Letícia, Ulda. Sejam bem-vindas, meninas. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.